Bem-vindos a mais um episódio do Pode Revogar, o podcast onde você debate sobre os mais diversos assuntos da atualidade. Aqui quem fala é Pietra. E eu sou Melissa. Neste espaço, você pode ouvir sobre os diversos lados e as diferentes realidades sociais. E neste episódio, queremos falar um pouco sobre a reforma do ensino médio com vocês e refletir como ela atinge as escolas públicas e privadas de forma desigual. É legal falarmos de que o novo ensino médio torna obrigatório que o jovem opte por uma formação profissional e técnica dentro da carga horária do ensino médio regular. Ao final dos 3 anos, os sistemas de ensino certificam o aluno do ensino médio e no curso técnico ou nos cursos profissionalizantes que escolheu. Você, ouvinte, sabe como está sendo a experiência dos jovens nessa mudança? Resolvemos trazer o estudante Davi Borges, do primeiro ano do ensino médio do Colégio Marista Patamares de Salvador, para falar sua experiência com essa reforma. Davi, como funciona a reforma do ensino médio na sua escola? Bom dia, gente. Meu nome é Davi e eu estou fazendo o primeiro ano no Colégio Marista. Na minha escola, todo o ensino médio passou a ter aula no período oposto, à tarde. E a gente teve a inserção dos itinerários optativos. Com 4 aulas, ou seja, 200 minutos por semana, os estudantes podem escolher entre 3 áreas: matemática e suas tecnologias, ciências humanas mais as linguagens e seus códigos, que por sinal tá junto, eles optaram por juntar essas matérias, e ciência da natureza. Além disso, surgiram disciplinas duvidáveis, principalmente na rede pública. Nas escolas particulares, a gente teve o projeto de vida. E qual foi sua experiência? Então, dando minha opinião acerca da reforma na minha escola, porque, a implementação dos itinerários foi uma boa adição, ainda que sejam necessárias algumas medidas de organização e definição a respeito do assunto estudado. Entretanto, acho que o aumento da carga horária, juntamente com as novas disciplinas, foi uma péssima decisão, porque toma um tempo importante da semana dos alunos para muitas vezes utilizar de forma indevida ou não relevante o suficiente. É claro que nosso sistema educacional precisa ser reformado, mas as providências tomadas serviram, em sua maioria, para sucatear ainda mais o ensino público. Por fim, enquanto o ensino médio particular teve seus altos e baixos nessa reforma, eu acho que o público teve apenas os baixos. Muito obrigada, Davi. Agora ouviremos o depoimento de Larissa Mota, ex-aluna do terceiro ano do ensino médio de Ribeirinha do Amparo, interior da Bahia. Olá, meu nome é Larissa Mota, tenho 18 anos, sou de Ribeira do Amparo, uma cidadezinha do interior. Eu estudei a minha vida toda em escola pública, desde a alfabetização até o ensino médio. Atualmente, eu faço licenciatura em matemática na UFBA, o que já é uma grande conquista, principalmente por conta da realidade em que vivia. Hoje eu vejo um mundo diferente, para além do que o lugar em que morava me permitia sonhar, o que acaba me motivando ainda mais. Eu quis ser professora porque quero ajudar os alunos da mesma forma em que fui ajudada, incentivá-los e mostrá-los que eles podem muito mais do que acham. Quero que eles saibam que a formatura no ensino médio é só o começo da vida deles, e eu sei disso porque tive professores incríveis para me incentivar. E eu quero ser essa professora para os meus alunos também, servir como exemplo e ajudar em tudo que for preciso para que eles prosperem também. Em relação à reforma do ensino médio, na minha escola, ela funcionou da seguinte forma. Com o intuito de implementar a reforma, a escola precisou abdicar de aulas essenciais, tais como as aulas de biologia, que teve sua carga horária diminuída. E mesmo tentando fazer da melhor forma possível, isso nos deixou com uma lacuna maior do que a que já tínhamos, principalmente por se tratar de escola pública e no interior. A minha experiência, eu não considerei algo bom. Além do que já falei, preciso pontuar o lado dos professores também, visto que eles não tiveram nenhum tipo de preparação para lecionar as novas disciplinas da ementa curricular, tendo que se reinventar e se virar mesmo da maneira que eles podiam, sem nenhum apoio ou suporte. A verdade é que toda inovação ou mudança é ótima em teoria, mas na prática não acontece assim. A minha opinião sobre essa reforma é que, como eu já disse, não foi algo que considerei positivo. Tendo em vista que escola pública, a reforma do ensino médio não veio como algo bom. Nos privou das aulas de matérias super importantes que formam a nossa base, principalmente quando falamos do Enem e de vestibulares em geral. Então, assim, como eu já disse, vou pontuar novamente, a reforma do ensino médio, eu não enxerguei ela como algo positivo. Eu acho que ela pode vir a ser algo positivo, mas se pensada e estruturada de uma forma melhor. E também pensando mais nas escolas públicas e vendo como que essa nova ementa, essa nova grade curricular pode ser implementada de maneira que não tire as matérias que formam a nossa base, como eu já disse, para vestibulares, que são coisas super importantes na vida dos alunos no ensino médio.
Agora, para encerrar, nós convidamos a professora de História, Daiane de Oliveira, a qual atua no Colégio Marista, onde nosso convidado Davi estuda, e da escola onde Larissa estuda, para apresentar sua visão abrangente sobre esse tema. Olá, ouvintes. Meu nome é Daiane Oliveira, sou professora de História nas redes pública e particular. De antemão, quero agradecer o convite para falar sobre um tema tão importante como a reforma do ensino médio, ou a Lei 13.415 de 2017. Como professora dos dois universos da educação, eu posso atestar que a reforma do ensino médio aprofundou drasticamente a desigualdade educacional brasileira. Para compreendermos melhor os efeitos desta reforma na escola pública em interface com a escola particular, eu trouxe para vocês 3 tópicos para refletirmos em conjunto. O primeiro tópico é a redução da carga horária. Nós tivemos a redução da carga horária da base comum na escola pública. A base comum são as disciplinas que já existiam antes da reforma do ensino médio e para as quais temos formações acadêmicas como História, Geografia, Filosofia, Biologia, Química, Física. História, por exemplo, possuía 2 aulas no primeiro ano, 2 aulas no segundo ano, 2 aulas no terceiro ano. Com a reforma do ensino médio, viu sua carga horária ser reduzida para 1 aula no primeiro ano, 1 aula no segundo ano, mantidas as 2 aulas no terceiro ano. Já era muito difícil dar conta de um conteúdo programático com uma carga horária tão diminuta. E com a reforma do ensino médio, o que aconteceu foi ter a carga horária ainda mais rebaixada. Enquanto isso, na escola particular, a base comum foi mantida. Um outro tópico a ser pensado é a impossibilidade de escolha dos itinerários formativos na maior parte das escolas públicas brasileiras. Em escolas como a minha, por exemplo, nós tínhamos um terceiro ano no matutino. Como é que nós iríamos ofertar 4 itinerários diferentes para um terceiro ano? Nós não tínhamos nem salas suficientes para fazer isso. Ou seja, a reforma não pensou nem na infraestrutura das escolas do país. Um último tópico dos muitos que poderíamos falar sobre a reforma do ensino médio é a sobrecarga que foi colocada para estudantes e professores. No meu caso, por exemplo, com aproximadamente 10 turmas, eu fechava minha carga horária de 40 horas e eu passei a precisar de 17 turmas para fechar a minha carga horária. Mas eu tive colegas com 22 turmas ou mais para poder fechar sua carga horária, fazendo com que o nosso trabalho fosse extremamente precarizado. A reforma ser implementada do jeito que ela foi desenhada precisaria de um investimento muito alto na escola pública, redesenhando a carreira docente e também modificando a infraestrutura das escolas, mas isso não aconteceu. A raiz do problema talvez esteja na manutenção da nossa histórica desigualdade social, que hoje se alimenta dessa diferença entre a escola pública e a escola particular. Sobre como resolver a diferenciação ou talvez melhor dizendo, a ampliação da desigualdade promovida pela reforma do ensino médio, bem, nós temos um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, que está em discussão no Senado Federal e que prevê a retomada das 2.400 horas da Base Nacional Comum Curricular para as escolas públicas. Isso é um alento, estamos na torcida e acreditando na possibilidade de revertermos uma reforma que foi feita de maneira atabalhoada, que não afetou as escolas particulares, que conseguiram fazer um desenho, que foi um desenho satisfatório da reforma, mas que precarizou imensamente a escola pública brasileira. Quero agradecer a atenção de vocês, obrigada pelo espaço e viva a educação brasileira. Bem, através desses depoimentos, é possível analisarmos as disparidades que acontecem em relação à estrutura e preparação de ambas as escolas. Consequentemente, as desigualdades já presentes nesse contexto se intensificam, o que se traduz em menos alunos de baixa renda cursando o ensino superior. A perpetuação desse modelo impulsiona a estagnação do modelo social excludente, que valoriza poucas camadas populacionais. É difícil encerrar um assunto que tem tanto para ser abordado, mas por hoje ficamos por aqui. Com isso, concluímos que Pode revogar. Convocamos então a você, ouvinte, que conheça o hashtag Revoga Ensino Médio em nosso site www.podedenunciar.com.br. Nosso podcast apoia o projeto de lei número 2601, que valoriza o ensino da formação geral básica e apresenta algo parecido com os itinerários formativos, apenas como complemento. Junte-se a nós!